Glória a Deus, que Deus abençoe aos amigos de casa, aos irmãos que estão aqui na igreja. Nós estamos aqui direto de São Carlos. Hoje, para você que está em casa, nós estamos no dia 22 de dezembro, que é antevéspera do quê, pessoal? Do Natal, né? Pessoal naquela correria, o centro movimentado, mas nós estamos aqui na presença de Deus. Não sei qual é o dia que você vai acompanhar na sua casa, mas eu tenho certeza, a palavra que você vai ouvir agora, ela vem de Deus para abençoar. Amém, pessoal? O nosso título hoje é Fortaleça o quê? O coração. E como é que a gente fortalece o coração? Vamos lá na Bíblia, no Salmo 105, o Davi falou uma coisa que vai nos ajudar. Aí o pastor vai explicar o porquê que a gente tem que fortalecer o coração. Salmo 104:15, melhor dizendo. Salmo capítulo 104, versículo 15. Nós vamos ver, pessoal, por que a gente tem que fortalecer o coração, nosso homem interior. Você sabia que quando a pessoa desiste de uma batalha, ela desiste de algo, esse desejo ele nasce na onde? No coração. Então, quando o coração está fortalecido, jamais a vontade de parar, a vontade de desistir, ela vai te dominar. A pessoa ela só sente vontade de parar, só sente vontade de desistir quando o coração não está fortalecido. E o nosso coração só tem uma maneira de fortalecer, é com a palavra de Deus. Quanto mais contato você tem com a palavra, mais o coração fica o quê, pessoal? E o coração fortalecido, você não vai desistir. Você não vai desanimar. Olha o que o salmista diz. Vamos lá, Salmo 104, versículo 15. Ele diz assim: e o vinho alegra o quê? Cuidado, hein? Alguém pode dizer, pastor, então eu posso beber. Mas será que a Bíblia está falando do vinho, da bebida, pessoal? Quando a gente fala do vinho, você sabe, na Santa Ceia a gente fala, apresentamos o vinho, o cálice. Mas esse cálice representa o quê? O sangue de Jesus. A verdadeira alegria, ela está na comunhão com Deus, irmão. Não busque na bebida. Lá fora as pessoas, que nem agora, está no final de ano, a pessoa, ela quer buscar na alegria bebendo, né? Não vai ter alegria. Eu falo que a bebida não traz alegria, ela traz depois decepção, vergonha, sim ou não? Que a pessoa bebe, depois que passa o efeito da bebida, ela tem dor de cabeça, passa mal, sim ou não? É isso que a bebida gera. Então, quando fala da alegria, o vinho que alegra o coração, irmão, você quer sua pessoa feliz? Esteja em comunhão com Deus. A alegria vem da comunhão com quem? Com Deus. Aí, olha o que diz a sequência do versículo. Ele faz o que, pessoal? Reluzir o seu rosto como azeite. Agora vem a nossa parte. E o pão que fortalece o que? O coração. Nós temos que procurar fortalecer o coração. E como é que a gente fortalece o coração? É com a palavra. Porque quando você medita na palavra, seu coração enche de fé, seu coração enche de esperança. Então, você pode estar passando a luta que for, o coração não vai fazer você desistir. Porque a desistência, a vontade de parar, ela nasce no coração. E no coração que falta a palavra de quem? Porque quando a pessoa tem a palavra no coração, ela não desiste. Por que muita gente, pastor, eu senti vontade de parar, eu senti que não vale a pena? O coração fez ela desistir. O coração fez ela abandonar a luta. Mas por que o coração dela enganou ela dessa maneira? Porque falta a palavra. Porque com uma palavra no coração, você tem força, você tem ânimo. Quem está entendendo? A palavra de Deus aqui dentro, ela encoraja você. Ela faz você acreditar que é possível. Ela faz você acreditar que você pode. Nós vamos ver um exemplo de pessoas que perderam a batalha para o coração. Mas sabe por que eles perderam? Eles não guardaram a palavra. Eles não prestaram atenção no que Deus falou. E o coração fez eles desistir. Vamos voltar no Antigo Testamento. Quer ver? Lá no livro de Josué, capítulo 14. Eu estudei esses dias, mas hoje eu vou pegar outra parte aqui. Quando a pessoa não guarda a palavra no coração, ela desanima, ela desacredita. Dentro do coração, ela não consegue crer que ela é capaz, que ela vai conseguir. A palavra no coração, olhe para o pastor,
Ela encoraja você. Quando você tem a palavra aqui dentro, não, eu posso, eu vou tomar posse, a vitória é minha. Mas quando a pessoa não se alimenta da palavra, o coração dela não é alimentado pela palavra, ela se enfraquece e desanima. Você lembra quando Deus mandou os espias ir à terra prometida? Quem lembra? Eles foram. Quando eles foram, eles viram que a terra era maravilhosa, eles viram que a terra era uma bênção, mas no coração eles se sentiram incapazes de conquistar o que, pessoal? A terra. Você vê que no coração, quer ver? Josué fala isso, Josué capítulo 14, versículo 8. Mas meus irmãos que subiram o quê? Comigo, fizeram derreter o coração de quem? Do povo. Irmão, quando você não guarda a palavra, lá no coração você desiste. Você vê que eles olharam a terra, viram que lá manava leite e mel, porque era uma terra muito abençoada. As frutas eram graúdas, né? Era uma terra abundante. Só que lá habitava quem, pessoal? Gigante. Então, quando eles olharam para o gigante, lá no coração, eles desacreditaram, eles desanimaram. E tem muita gente que está assim. As batalhas que ela perde por causa do coração. Mas por que o coração faz ela desistir? Porque não está fortalecido com pão. E o pão é o que, pessoal? Irmão, quando você se alimenta da palavra, o seu coração não vai te enganar. Seu coração não vai fazer você desistir. Jamais, dentro de você, aquela voz, desiste, não dá. Não, essa voz, ela jamais vai te influenciar. Você pode ter diante de você o gigante, você pode ter diante de você a luta que for, mas dentro do seu coração você crê que é possível. Você crê que com a ajuda de Deus você vai vencer. Mas por que o coração dele se derreteu, desanimou? Vamos lá em Números 13. Quando a pessoa não presta atenção na palavra e não guarda a palavra, o coração se enfraquece, irmão. E o coração engana a pessoa. A Bíblia não diz? Enganoso é o quê? O coração. Mas o coração só engana, o coração só influencia quem não se alimenta da palavra. Porque entre a voz do coração e a voz de Deus, você tem que ficar com aquilo que quem fala? Não o coração. É o coração que induz a pessoa a desistir. Não dá mais, não insiste. Só que o coração é enganoso. Mas por que o coração influencia a pessoa a parar de desistir? Porque está faltando a palavra. Porque quando eu fortaleço o meu coração, eu guardo a palavra aqui dentro, essa voz negativa não vai me influenciar. Quem está entendendo? Essa voz, quando vem essa voz, você fala, está amarrado em nome de quem? Porque o coração vai. Quantas vezes lá no coração, mas quem é você? Você não tem condição. Quem é você? Sabe? O coração, quantas vezes nos deprecia e nos diminui. E tem gente que deixa de fazer algo por causa do coração. Porque lá no coração vem aquela voz, você não é capaz, é loucura, isso é muito para você. Aí a pessoa, ao invés de crer no que diz a palavra, ela dá mais ouvido ao quê? Ao seu, e ela acaba desistindo, ela acaba desanimando. Irmão, Deus falou, mas eles não prestaram atenção. E a mesma coisa hoje. A pessoa não presta atenção na palavra, lá na frente, o coração, o próprio coração dela vai enganá-la e vai desanimá-la. Leia comigo, Números capítulo 13, versículo 1 e 2. E falou o Senhor a Moisés o quê? Preste atenção. O pastor está pregando, preste atenção. Você vai pegar a Bíblia para ler, leia com bastante atenção e com calma. Quando você lê com calma, ali tem detalhes que vão fazer o quê? Diferença. Olha o que Deus falou, mas eles não prestaram atenção. Envia homens que espiem a terra, leia agora, que eu hei de dar aos filhos. Eles não prestaram atenção. Olha para o pastor. Deus falou que a terra já era dele. Eu vou dar para vocês. Se eles tivessem guardado essa palavra no coração, os gigantes que habitavam lá iriam desanimar eles? Mas não guardaram, irmão.
Por que de vez em quando o nosso coração fica ansioso, preocupado? Porque não guardamos a palavra. Porque quando você absorve a palavra, você guarda aqui, você descansa, você crê no que Deus fala. Eles foram lá, o que eles falaram? Essa terra não é para nós. Tanto é, quer ver? Ainda aqui no capítulo 13, quando eles voltaram, versículo 27, no mesmo capítulo, verso 27, e diz assim: e contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. E esse é o quê? Em outras palavras, é uma terra muito abençoada. É uma terra que todo mundo desejaria morar e estar lá. Coloca a sequência, 28. O povo, porém, que habita nessa terra é o quê? E as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos filhos o quê? Irmão, eles se sentiram pequenos, incapazes. Mas quem fez eles se sentirem assim? O próprio quê? É o coração que engana. É o coração que faz você achar que você não é merecedor. De vez em quando tem pessoa falando: não, mas eu pequei muito, eu fiz tanta coisa errada, quem sou eu para querer desejar? Não, eu não tenho que desejar não, eu já pequei muito. É como se a pessoa pensasse: como eu já vivi uma vida errada, então agora eu tenho que sofrer. É assim que a gente tem que pensar? Irmão, cuidado, lembra da misericórdia de Deus. Ele perdoou você, Ele esqueceu do que você fez, e agora Ele te dá uma nova vida. Diga glória a Deus. Mas o coração, eu já vi pessoas que eu fui orar pela cura e ela não aceitou. A pessoa chega a dizer: não, pastor, mas isso aqui é consequência do meu erro, eu tenho que sofrer mesmo, eu errei, eu fiz coisa errada, eu provoquei isso, então eu tenho que aceitar isso. Quem faz a pessoa pensar assim? O coração me engana. Mas por que a pessoa ela se influencia pelo coração? Porque está faltando a palavra, porque a palavra fortalece. Se ela tivesse a palavra no coração, ela ia falar: não, mas Deus me perdoou, Ele me purificou e Ele me dá uma nova chance. Diga glória a Deus. E eles foram além, quer ver? Versículo, vamos para o 30. Então Caleb fez calar o povo perante o quê? Você já viu alguém falar assim: você está falando bobeira, para de falar. Quando a pessoa começa a falar bobeira, a gente interrompe. Interrompe ou não interrompe? Você não aceita ouvir. Quando eles começaram a falar, é como se Caleb fala: peraí, vocês estão falando bobeira, para de falar o que vocês estão falando. Aí diz lá, a sequência, vamos lá? Subamos animosamente e possuamo-lo em herança, porque certamente prevaleceremos. Esse já teve um espírito diferente. Nós vamos subir, vamos conquistar. Por que ele pensou assim? Porque quando Deus falou: eu vou dar a terra para vocês, Ele guardou a palavra na onde? Aquela palavra entrou. Aquela palavra entrou de tal maneira que Ele falou: nós vamos tomar posse. Nós vamos tomar posse da nossa terra. Diga glória a Deus. Irmão, se fortaleça com a palavra. Hoje muita gente está perdendo batalha, está desistindo, porque o coração está fraco. A pessoa não guarda a palavra. O coração que não tem a palavra, ele enfraquece a pessoa, ele faz a pessoa desanimar. Quem está entendendo? Eu já vi pessoas chegar a dizer: não, mas pastor, quem sou eu para querer isso? Irmão, Deus tem um plano para cada filho dele. Para cada pessoa que se entrega a Ele, abre o coração, Deus tem bênçãos para ela. Quem crê nisso? Mas aí a pessoa, lá no coração, ela fala: não, mas quem sou eu? Porque o coração faz ela se sentir tão impuro, tão sujo, que ela não tem direito ao que Deus tem para ela. Aí diz mais, versículo 31. Aí diz assim: porém, você vê como o coração dele estava fraco. Os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte. Irmão, quem fez eles se sentirem tão incapazes? O coração. O coração fez eles pensar: não podemos. Quem somos nós? Aquele povo é mais forte? Mentira. Mais forte quem é? Mais forte é o Deus que nós servimos, irmão. Só que o coração faz você assumir isso, que o problema é grande, que o problema é isso, que o problema é aquilo. Não, você tem que assumir que Deus é grande. Maior quem é, pessoal? Quem é maior? É Deus. Hoje, eu contei aqui o testemunho da irmã que tinha uma causa de 20 anos.
E ela falou: pastor, foram 20 anos pedindo e eu não desanimei. E ela ligou emocionada, falou: pastor, é um dinheiro que veio como um presentão nesse final de ano, diga glória a Deus. E ela ainda foi bem sincera: pastor, me passa logo o Pix, porque a primeira coisa que eu quero fazer é devolver o dízimo do Senhor. E esse mês Deus deu muita bênção aqui, pessoal. Quantas pessoas receberam bênção, e o ano não acabou ainda não, para quem está aqui, ainda dá tempo de acontecer muita coisa, quem toma posse aqui. Ou seu coração já fez você se conformar, o ano está acabando, se conforma, aceita. É essa voz que você vai ouvir? Porque até nisso o coração me engana. O coração faz a pessoa falar: não, não fica criando uma esperança, porque você vai desanimar. Não, eu posso criar esperança, porque a esperança nossa está em Deus, e Deus não falha. A Bíblia diz: bom é ter esperança. Eu vou ter esperança, eu vou crer, eu vou acreditar, porque Deus não falha. Diga glória a Deus. Se a Bíblia fala que é bom ter esperança, diga: eu vou ter esperança. Vou ter esperança que vou terminar bem esse ano, e quando começar 2024, vai ser muito, muito, muito melhor. Quem crê, diga glória a Deus. Você tem que crer dessa maneira. Aí, olha a importância da palavra. Você quer ver? A palavra, ela fortalece o coração. Vamos lá, pessoal, no Salmo 119. Olha que entendimento. Isso aqui você já leu algumas vezes, mas hoje Deus me deu entendimento aqui que vai saltar aos seus olhos. A palavra fortalece o coração para você vencer. O coração que tem a palavra de Deus, ele se fortalece, ele se anima, ele crê que tudo é possível. Diga glória a Deus. Coloca, por favor, aí, Salmo 119, versículo 11, sem perder tempo. Ele diz o que, pessoal? Escondi a tua palavra aonde? Para eu não pecar. Olha para mim. A palavra no seu coração, ela te faz forte para não pecar. Mas não é só força para resistir o pecado. A palavra dentro de você te faz forte para vencer tudo. Diga glória a Deus. O que fez o salmista resistir o pecado? A palavra aqui dentro. A palavra em nós nos faz fortes. Pode vir a tentação que for, não vou, não quero. A palavra te dá força. Então, se a palavra dá força para vencer o pecado, a tentação, ela fortalece a gente para vencer tudo. Diga glória a Deus. A palavra faz você ser forte. Não vou desistir, não vou desanimar. Aí, Salomão fala mais. Vamos lá em Provérbios, capítulo 4. Olha o que a palavra gera em nós. Então, o coração alimentado, né, o pão fortalece o coração. Qual é o pão que fortalece o coração? A palavra. De vez em quando a gente pega a ciência aí, a gente vê cardiologista. É o cardiologista que cuida do coração? Você sabe que tem alimentos que fazem bem ao coração, o órgão, né? Só que cuidado, de vez em quando esse pessoal fala algumas bobeiras aí, pessoal. Esses dias eu estava vendo na televisão, aí eu até brinquei, eu falei: tomara que alguns irmãos, né, não vejam isso. Lógico, quem está na fé, já na comunhão com Deus, não vai se influenciar. Aí um grande cardiologista falou: eu vou passar um segredo. Você quer ter um coração saudável, viver muitos anos de vida, procure tomar 2 taças de vinho diariamente. Irmão, tem gente que ouve e acredita, sim ou não? Não, pastor. Aí o exemplo, imagina o pastor: irmão, você está tomando vinho, o médico disse que faz bem para o coração. Então toma o suco de uva, que é mais puro, sim ou não? Mas assim, esquece o órgão coração. O que faz bem para o coração, o homem interior, o que fortalece ele é o que, pessoal? A palavra. O que vai fazer seu coração jamais desistir, desanimar, é a palavra, é guardar a palavra, é absorver a palavra. Quando você guarda a palavra aqui, nada te desanima, nada te enfraquece. Quem está entendendo? Quando você vê uma pessoa na igreja: estou cansado, estou desanimado, eu não estou aguentando mais. Ela não guardou a palavra aqui dentro. Porque se ela tivesse guardado, absorvido a palavra, irmão, a luta poderia ser grande do tamanho que for. Quando ela falasse para qualquer um: não, eu vou conseguir, eu vou vencer essa batalha. Você não vê ela falar contrário. Quem está entendendo? Olha o que Salomão fala. Provérbios capítulo 4, do versículo 20, 21 e 22. Eu vou ler os 3. Ele diz assim:
Filho meu, atenta para as minhas o quê? Presta atenção na palavra. As minhas razões inclinam o quê? O teu? Aquilo que Deus está falando. Presta atenção, presta atenção. Não deixa nada roubar sua atenção. Aí ele diz o quê? Não as deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no meio do teu. Olha para mim. Quando a pessoa guarda a palavra, ela não vai desanimar, ela não vai desistir, ela não vai entrar em desespero. A palavra aqui dentro faz ela ficar tranquila, faz ela ficar firme e forte. Daqui a pouco eu vou mostrar isso. Aí ele falou, guarda as minhas palavras aonde? Por quê? 23 agora, o próximo, o que diz? Ao 22. Porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Diga glória a Deus. Olha o que a palavra gera. Quando a pessoa guarda a palavra é vida, a palavra é ânimo, a palavra é força, e ela é saúde. Ou seja, ela faz você se sentir bem, seja qual for a situação. Seja qual for a situação, a palavra aqui dentro faz você se sentir bem. Diga glória a Deus. Ela faz você se sentir bem, ela faz você se sentir forte. Agora tem que guardar. Aí, quando você guarda a palavra no coração, olha o que diz agora. Esse aqui vocês conhecem. Provérbios 17, 22. Coloca rapidinho aí. Provérbios 17. Vamos lá. O coração alegre, ele serve o quê? Agora, como eu vou conseguir ter alegria no meu coração? É só guardando o quê? Se a palavra não entrar, você não tem alegria. O que vai trazer alegria, aquela confiança ao coração, é a palavra de quem? Por isso você tem que se alimentar. Comece o dia lendo a Bíblia, você vai começar o dia com alegria. Quando chegar ao final do dia, talvez aconteceu tanta coisa durante o dia, mas aí você vai lá, você vai meditar na palavra, você vai alimentar o seu coração. Naquela hora, aquela tristeza, aquela preocupação, sabe? Aquela insegurança que você estava, tudo vai embora. Diga glória a Deus. Então, aí diz, mas o espírito abatido virá a cair o quê? A pessoa não tem força, irmão. Como eu falei, quantas pessoas deixaram de lutar, desistiram, nem estava caminhando bem. Antes de chegar, parou. O que fez ela parar foi o seu próprio o quê? O coração falou mais alto, o coração falou mais forte. Você quer ver uma coisa? Isso aqui Deus me deu hoje. Judas, qual foi o final da vida de Judas? Ele fez o quê? Quem lembra? Ele se enforcou. Irmão, da onde surgiu, você acha, esse pensamento para ele desistir e dar cabo da própria vida? Isso nasceu na onde? Se Judas tivesse a palavra no coração, ele nunca ia ter feito aquilo. Primeiro que ele não ia trair Jesus, ia trair pessoal. Você vê, é triste, mas a Bíblia diz assim, e foi-se Judas enforcar. Irmão, o coração sem a palavra faz a pessoa agir assim. O coração que não é alimentado pela palavra, o coração impulsiona a pessoa a fazer coisas que não deve. Você já viu alguém, a pessoa que tenta se matar, da onde surge a vontade, na onde nasce a vontade de se matar? Nasce aonde? Porque falta a palavra. Porque, meu irmão, tem gente que passou o mesmo problema e não pensou em se matar. Por quê? Porque dentro do coração dela, ela tinha o quê? A palavra. Eu não sei vocês devem lembrar. Eu lembro quando eu era criança, irmão, o que tinha de caso de empresário que quebrava, pessoas que perdiam bens e se enforcavam dentro de casa. Quem lembra disso aqui? Eu era criança, lembra disso ou não? Ah, lá no bairro tal, o dono do mercado se enforcou. Por quê? Faliu, perdeu. Aí você vê o que é a falta da palavra dentro da pessoa. Irmão, tem gente que perdeu tudo, mas deu a volta por cima. Tem gente que perdeu bens, tem gente que perdeu muita coisa na vida, mas aqui dentro ela tinha a palavra. Então a palavra dentro dela, ela creu, não, eu vou me levantar, eu vou dar a volta por cima, a glória da última casa vai ser maior do que a primeira, e Deus dá a vitória à pessoa. Diga glória a Deus. O coração que não tem a palavra vai induzir você a fazer coisa que não deve. Agora o coração alegre, ele serve o quê? De bom? Agora, como é que eu vou manter meu coração alegre, pastor? É com a palavra.
A palavra vai fazer seu coração estar sempre alegre. E quem tem um coração alegre, vive bem, vence. Vence ou não vence? Agora, quando o coração não tem alegria, vai ter tristeza. Coração triste faz a pessoa cair em depressão, faz a pessoa cair numa angústia, faz a pessoa desistir até mesmo da própria vida. Porque, pessoal, quem tira a vida, você sabe, olha o que é a falta da palavra. A pessoa, quando ela se suicida, na mente dela, não é que ela quer morrer, é porque ela quer resolver o problema. Quem sabia disso? Então ela pensa que fazendo aquilo, ela vai solucionar o quê? Só que mal sabe ela, que ela tomando essa decisão pela palavra, a alma dela você sabe para onde vai, e ela vai deixar muita gente sofrendo, vai ou não vai? Quantas pessoas vão falar, se ele falasse comigo eu ajudaria, ele não falou nada, se eu soubesse que ele estava passando assim, eu fazia alguma coisa para o quê? Por isso que, vou falar uma coisa para você. Se você tem na sua família pessoas que ultimamente andam muito, distante, incomunicáveis, muito calada, procure dar uma atenção para essa pessoa. Irmão, depressão não é frescura não. Depressão existe. Existe ou não existe? E nós que conhecemos a palavra, a gente sabe. Por que a pessoa ela se afunda e cai numa profunda depressão? Porque ela não conhece a palavra. Então ela se sente sozinha, ela se sente incapaz, ela se sente abandonada, acha que está sozinha e não há razão para viver. Não é que ela, irmão, não é frescura não. Quantas pessoas vieram para a igreja? Como superaram a depressão? Ouvindo o quê? Quer ver? Alguém aqui já, antes de chegar na igreja, tinha problema de depressão? Quem tinha? Levanta a mão aqui, Várias pessoas. Mas o que fez você voltar para a vida, acreditar, foi ouvindo o que, pessoal? A palavra. Esse foi o medicamento. Irmão, se toda pessoa com depressão viesse para a igreja, ele ia se libertar. Quem concorda? Levanta a mão. Se libertaria sim ou não? Porque o depressivo, ele se sente sozinho, se sente abandonado, ninguém gosta de mim, ninguém está nem aí por mim. Só que se ele viesse para a igreja, ao ouvir a palavra, ele entender que tem alguém que se importa com ele, que ama ele e que cuida dele. E é quem, pessoal? É Deus. E Deus cuida ou não cuida? Deus cuida. Aí ele começa a ouvir a palavra, não temas, eu sou contigo. Aí ele começa a entender, peraí, eu não estou só, Deus é comigo. Aí ele se levanta. Daqui a pouco ele não tem mais vontade de morrer, daqui a pouco ele não tem mais vontade de desistir. Diga glória a Deus. Eu falei esses dias, vocês vão lembrar. Elias, quando estava lá, Elias foi o homem que começou o início de uma depressão. Ele ouviu uma ameaça, a mulher falou que ia matar ele. O Elias, na hora, ele poderia, não, quero ver. Pode vir, quero ver se você vai vencer o meu Deus. Não, ele correu para o deserto, deitou embaixo de uma árvore e ali pediu para Deus fazer o que mesmo com ele? Tirar a vida dele. Você lembra qual foi o método que Deus usou para tirar aquela angústia, aquela tristeza? O anjo mandou ele o quê? Deu pão. Diz a Bíblia que o anjo acordou, tinha uma botija e um pão. E falou, come, porque grande é a caminhada. Diz a Bíblia que quando ele comeu, bebeu, ali ele recebeu força. E ele andou 40 dias sem parar. Diga glória a Deus. Ou seja, se fortaleceu. Qual é a mensagem de hoje? Fortaleça o coração. Aí vem, eu coloquei algumas frases. Por que você tem que se fortalecer o coração com a palavra? Quando o coração está fraco, está lá, coração fortalecido. Coloca a sequência, por favor. Não se magoa e não se fere o quê? Se você é uma pessoa, tudo magoa você, tudo deixa você chateado, seu coração está fraco. O que está faltando no coração? A palavra. Porque quando o coração é alimentado pela palavra, irmão, a pessoa pode até te ofender, a pessoa pode até te xingar. Você fala, Deus, perdoa ela. Não leve em consideração o que ela está o quê? Porque o coração tem a palavra. Eu falo que hoje, irmão, tem gente que se você não dá bom dia para ela, parece que o mundo acaba. Ele não gosta de mim. Né? Eu já vi gente ficar magoado. Nossa, eu estava lá no centro, o pastor nem olhou para mim. É tanta gente. Pode acontecer ou não? Eu falo que hoje, todo mundo que olha para mim, eu dou a paz. Aí o meu filho é da igreja, eu falei, se não é, vai ser. É melhor dar paz do que não dar e a pessoa ficar o quê? Mas, irmão, não dar paz para uma pessoa era motivo dela ficar magoadinha? Era, pessoal?
Não, eu não vou mais naquela igreja. O que aconteceu? O obreiro passou por mim e nem me deu boa noite. Então, você vai olhar para isso? Irmão, você está muito sensível. Seu coração está muito sensível. O que está faltando dentro desse coração, pessoal? Coloca a outra parte. A tristeza, o quê? Não entra. Tem gente que a tristeza domina muito fácil ela. Ela está bem, daqui a pouco ela cai numa tristeza. Irmão, você tem que se alimentar mais da palavra. Mesmo que venha a má notícia, Ele é Deus, Ele é poderoso e Ele não perde batalha. Mas qualquer coisa a pessoa fica triste. Qualquer coisa já fica, a pessoa já se desanima. A tristeza, quem tem a palavra aqui, até no luto, irmão. Você pode perder até pessoas que você ama. Primeiro, se eu sei que ela está com Jesus, ela está melhor do que eu. Quem concorda? Então, meu irmão, resta saudade, mas não tristeza. Existe diferença entre você ter saudade e você ser tomado pela o quê? Tristeza. A tristeza não vai te ajudar em nada. A gente pode ficar triste, recebemos a notícia, fulano partiu. Ele era de Jesus. Então vai ficar saudade, mas não a tristeza. Quem entendeu? Sentir saudade errado? Não, você pode sentir, aí você lembra da pessoa, você lembra de quem ela era, você lembra dos momentos que você teve, mas tristeza não. Porque se ela está com Jesus, irmão, e eu ficar triste, eu estou sendo egoísta. Ela recebeu a recompensa, ela foi para o céu. Existe bênção maior do que essa? Quem está entendendo? Então, a tristeza não vai entrar. Mesmo no luto, mesmo que você tenha perdido alguém muito especial, você fala, Jesus, obrigado pelo tempo de vida que eu tive com essa pessoa, pelos momentos bons, mas agora ela está com o Senhor. Para mim a vida continua, eu vou vigiar pela minha salvação. Ela chegou lá e eu vou me preparar para também chegar lá. Aí tem mais? Outro. A dúvida e o desânimo, não o quê? Jamais, irmão. Você pode passar o que for, você não vai duvidar de Deus. Você não vai duvidar jamais que Deus, Ele é poderoso para mudar uma situação. Você pode estar passando pelo vale da sombra da morte. Você fala, não, Ele é Deus. Ele é poderoso e eu vou vencer essa batalha. Quem entendeu a palavra? Volta de novo lá, por favor. Quem lembra onde começamos? Salmo 105. Quer ver? Antes de ler, vamos no Salmo 112, 7. Coloca aí. Antes da reunião, Deus me deu esse. Salmo 112, versículo 7. Ele diz assim, não temerá maus rumores. O que é maus rumores? Más notícias. O que diz a segunda parte? O seu coração está firme, confiando em quem? A pessoa não é... Irmão, se a palavra, se o seu coração está alimentado da palavra, vê a má notícia, você fala, está amarrado em nome de quem? Você não entra em pânico, você não perde a paz. Ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Não, seu coração está firme. Seu coração não se abala, seu coração não faz você estremecer, porque seu coração está bem alimentado. E alimentado do quê? Da palavra. A palavra está aqui dentro, então você não entra em pânico, você não entra em desespero. Aí quem traz a má notícia vai ficar até sem graça. Mas você está tão tranquilo? Eu confio na palavra do meu Deus. Amém, pessoal? Está aqui a irmã Cíntia. Cadê a irmã Cíntia? Ela mandou um testemunho muito forte do pai. O pai, pessoal, estava com enfermidade, né, irmã Cíntia? E pelos médicos, quer ver? Pode vir aqui na frente, irmã Cíntia. Pega o microfone lá, pastor. Esse testemunho eu quero que ela fale para o Brasil todo ver. Olha como vale a pena confiar na palavra. Dá o microfone para ela, Eric. Olha aqui para mim, irmã Cíntia, vou entrevistar a senhora. Tudo bem? Tudo bem. Eu não vou dar boa noite, porque pode ser que alguém esteja vendo de dia e à tarde, né? Sim. Então, glória a Deus. Conta para nós, resumidamente, essa batalha que a senhora enfrentou. Meu pai foi diagnosticado com câncer de próstata. Então, deu pedaços, fragmentos, né? Benigno e maligno. Só que o maligno estava pegando uma parte direita da próstata. Sim. Então, o risco era maior de ir para o intestino. Sim, avançar. Sim, era uma grande chance, porque o câncer de próstata ele avança muito rápido, é uma doença muito traiçoeira. E ele fez a cirurgia no dia 31 de outubro e a gente ficou esperando a biópsia. Sim. Ainda o médico mostrou para a gente a foto, tirou uma parte bem grande, ficou um buraco bem fundo
E ele falou, vamos esperar agora o resultado para ver como será, né? E quando chegou a biópsia, ele me ligou, né? E coincidentemente eu estava indo no consultório dele. Aí ele falou, estou com o exame na mão, a gente vai ver agora. E quando ele abriu, ele falou assim, foi um milagre. Não tem nada, seu pai está curado. Palavra do médico. Sim. Foi um milagre, o pai não tem mais nada. Não. Poderia ter... Ele falou, eu estava preocupado de ter ido para outros órgãos e não afetou nada. Então ele não se espalhou... Literalmente sumiu e desapareceu. Ele conseguiu fazer tudo na cirurgia. Mas ele também estava assim, preocupado pela biópsia. Né? Mas aí ele falou, não precisa de químio e nem rádio, ele está curado. Deus fez um milagre. Sim. Aí ele pediu para fazer o exame pós-cirúrgico, que é o PS lá, para ver o grau. Aí ele falou assim, quando você abrir, não se assusta que vai estar alterado por causa que tirou o órgão. Só que na hora que eu abri, estava como se ele tivesse a próstata, o resultado normal. Até nisso Deus mostrou milagre. Vamos aplaudir Jesus, pessoal. Amém? Irmã Cíntia, e o que fortaleceu? Porque assim, ouvir uma notícia dessa de um pai é natural, a gente fica preocupado. Ela trabalha até na área de saúde, irmã Cíntia trabalha. Então assim, mas assim, o que fortaleceu, deu ânimo foi o quê? Foi assim, quando eu recebi a palavra, porque no dia que ele fez a biópsia, eu fui levar os fragmentos no laboratório. A senhora mesmo foi levar? Sim, e a curiosidade foi tanto, eu abri para ver e eu tinha visto que já era maligno. Já era maligno. Já me baqueou, só que eu falei, fiquei firme. E justamente aquele tempo tava aquela campanha do azeite, que colocava o nome aqui. Quem lembra? Colocava o nome no altar, derramava o azeite. Sim. Aí ainda o senhor falava assim, toda semana era um nome. Aí o senhor falava assim, mas coloca outro nome que já colocou. Aí eu colocava o nome dele em todos. E falava todo o restinho que tiver, vai sair. Todo o restinho que tiver em todos. Sim. E veio e Deus operou um milagre. E o paizão tá bem? Tá bem. Vamos aplaudir Jesus. Deus abençoe a senhora. Amém? Obrigado. Irmão, agora, se o coração, seu pai vai morrer, e ela começasse a aceitar isso, ela não ia ter fé para orar pela cura do pai. Iria, pessoal? Então, não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando em quem? Então, quando a palavra está aqui, eu não temo mal algum. Amém? Mas como eu não vou temer? Salmos, onde começamos, quem lembra? 104.15. Parece até frequência de rádio, né? E diz assim, e o vinho que alegra o quê? Lembre, esse vinho aqui não é o que os homens bebem, não. É a comunhão com Deus. Aí diz a sequência. Ele faz reluzir o seu rosto com azeite. Agora vamos ler bem alto. E o pão que fortalece o coração. A palavra faz o coração se fortalecer. Quando o coração estiver fortalecido, ele não vai enganar você. Ele não vai fazer você desistir. Quem entender a palavra? Vamos orar e Deus vai operar milagre aqui agora. Fique